Bem-vindos, aventureiros e amantes da história, a mais uma emocionante viagem pelo passado. Hoje vamos falar sobre a expedição organizada pelo aventureiro inglês Richard Francis Barton para explorar algumas regiões do Brasil. Richard Barton deixou um relato sobre suas viagens no Brasil em seu livro Explorações das Terras Altas do Brasil. Esse livro é considerado um clássico da literatura de viagens, fornecendo uma visão valiosa do Brasil do século XIX. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história deste notável explorador e descobrimos seus segredos e façanhas. Olá, eu sou a Ana. E eu, o Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. Richard Francis Barton foi um explorador, escritor, orientalista, espadachim, agente secreto e diplomata britânico. Ele foi um dos exploradores mais famosos do século XIX. Suas viagens na Ásia, África e Américas o levaram a conhecer culturas e línguas diversas. Barton nasceu em Torquay, na Inglaterra, em 19 de março de 1821. Ele era filho de um oficial do exército britânico e recebeu uma educação privilegiada. Aos 16 anos, ele entrou para o exército e serviu na Índia por 5 anos. Em 1853, Barton foi enviado em uma expedição para explorar o interior da África. Ele e seu companheiro de viagem, John Hanning Speke, foram os primeiros europeus a ver o Lago Tanganica, um dos maiores lagos da África. A descoberta do lago foi um feito notável. Barton e Speke foram recebidos como heróis na Inglaterra. Além de realizar essas viagens de explorações, Barton também foi um escritor prolífico. Ele escreveu vários livros sobre suas viagens, bem como sobre uma variedade de outros tópicos, incluindo religião, sexo e cultura. Barton foi uma figura controversa em seu tempo. Ele era conhecido por sua franqueza e também pelo seu interesse por temas considerados tabu. Ele também era um homem de muitos talentos, e suas realizações o tornaram uma das figuras mais notáveis do século XIX. Se quiser saber mais sobre esses detalhes da história de Richard Francis Barton, assista o episódio em que contamos sobre sua vida em nosso canal. Mas voltando para a história da passagem de Barton no Brasil. Depois de uma passagem na ilha de Fernando Poo, na costa do Camarão, na África, Richard Francis Barton chegou ao Brasil em 18 de agosto de 1865, como cônsul britânico na cidade de Santos, permanecendo no país por 4 anos. Em 1865, o Brasil estava no segundo reinado, um período de instabilidade política e econômica sob o governo do imperador Dom Pedro II. Era um momento de transição. O país estava passando por mudanças sociais e econômicas, com o crescimento do movimento abolicionista e a ascensão da burguesia. Estas instabilidades levariam ao fim do Império e à proclamação da República em 1889. Durante sua permanência no Brasil, Barton viajou por várias regiões do país, incluindo Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e a região Nordeste. Ele também visitou os campos de batalha da Guerra do Paraguai. Barton ficou impressionado com a diversidade do Brasil. Ele observou que o país era habitado por uma população multiétnica, composta de indígenas, africanos, europeus e mestiços. Ele também ficou impressionado com a beleza natural do país, incluindo a Mata Atlântica, as montanhas da Serra do Mar e as praias do litoral. Barton foi um observador perspicaz da sociedade brasileira. Ele escreveu sobre a política, a economia, a cultura e os costumes do país. Suas observações são valiosas para entender o Brasil do século XIX. Barton também foi um crítico da escravidão no Brasil. Ele acreditava que a escravidão era um sistema bárbaro e injusto. Ele escreveu sobre a crueldade da escravidão e sobre os efeitos negativos que ela tinha na sociedade brasileira. Depois de chegar em Santos, Barton se estabeleceu na cidade, permanecendo por cerca de 1 ano e meio, antes de se mudar para São Paulo.
Em suas cartas e no seu diário de viagem, Barton deixou impressões variadas sobre Santos. Ele elogiou a beleza natural da cidade, com suas praias, montanhas e florestas. Ele também ficou impressionado com o seu crescimento econômico, que era impulsionado pelo comércio de café. No entanto, Barton também criticou alguns aspectos da cidade. Ele notou que a população era pobre e analfabeta, e que as condições de higiene eram precárias. Ele também criticou a escravidão, que era legal no Brasil na época. Sobre a beleza natural da cidade, ele anotou: Santos é uma cidade encantadora, situada em uma baía deslumbrante. As praias são lindas, as montanhas são majestosas e as florestas são exuberantes. Sobre a pobreza e o analfabetismo da população, Richard Barton escreveu: A população de Santos é pobre e analfabeta. A maioria das pessoas vive em condições precárias, e o acesso à educação é limitado. E sobre a escravidão, ele anotou: A escravidão é um sistema bárbaro e injusto. É uma mancha na história do Brasil. Depois desse tempo em Santos, ele e sua esposa, Isabel Barton, se estabeleceram na região da Serra da Cantareira, em São Paulo. Barton começou a explorar a região do Vale do Paraíba, visitando as cidades de Taubaté, Guaratinguetá e Lorena. Ele também viajou para o interior do estado, visitando a cidade de Campinas. Barton acreditava que era importante aprender a língua do país onde vivia e trabalhava. Ele começou a estudar português, traduzindo algumas obras do português para o inglês. Em 1866, Barton viajou para o Rio de Janeiro para visitar a Exposição Universal em Paris. A viagem de Barton de Santos para o Rio de Janeiro durou cerca de 2 dias. A exposição foi realizada entre 15 de julho e 15 de novembro de 1866. Contou com a participação de mais de 20 países. Ao chegar em Paris, Barton ficou impressionado com a magnitude da exposição. Ele visitou todos os pavilhões, que abrigavam exposições de produtos agrícolas, industriais e tecnológicos. Ele também visitou o pavilhão da França, que era o maior da exposição. Em seu diário de viagem, Barton escreveu sobre suas impressões da exposição. A Exposição Universal é um evento impressionante. É uma demonstração do progresso da humanidade em todos os campos da atividade humana. Barton também escreveu sobre a diversidade cultural da exposição. A Exposição Universal é uma celebração da diversidade cultural. É um lugar onde pessoas de todas as partes do mundo podem se encontrar e aprender sobre diferentes culturas. Depois de visitar a Exposição Universal, ele retornou para o Rio de Janeiro. Richard Francis Barton viajou para Petrópolis, onde era a residência de verão da família imperial brasileira. Depois de Petrópolis, Barton viajou para as cidades de Ouro Preto, Mariana e Sabará, no estado de Minas Gerais. Essas cidades são conhecidas por sua história colonial e sua arquitetura barroca. Em outro capítulo do seu livro, As Terras Altas do Brasil, Barton escreveu sobre a sua visita à mina de ouro de Morro Velho. Ele descreveu a mina como um empreendimento complexo e perigoso. Ele também descreveu as condições de trabalho muito difíceis dos trabalhadores da mina. Ele anotou: Morro Velho é um empreendimento complexo e perigoso. Os trabalhadores da mina são submetidos a condições de trabalho muito difíceis. Em 1867, Barton realizou sua viagem mais famosa pelo Brasil, viajando de canoa pelo Rio São Francisco até sua foz no Oceano Atlântico. A viagem durou cerca de 50 dias e percorreu cerca de 1.500 quilômetros. Barton viajou de canoa, a cavalo e a pé. Ele enfrentou estradas ruins, clima quente, úmido e a presença de mosquitos transmissores da malária. Ele observou que o rio era largo e caudaloso, e que suas margens eram habitadas por uma variedade de animais, incluindo crocodilos, jacarés e cobras. Barton também ficou impressionado com a diversidade cultural das pessoas que encontrou ao longo do Rio São Francisco. Ele observou que as pessoas eram de diferentes etnias e origens, e que falavam diferentes línguas. Depois de sua viagem de exploração do Rio São Francisco, Richard Francis Barton continuou a trabalhar como cônsul britânico no Brasil, retornando a São Paulo.
Durante o período da estadia de Richard Barton no Brasil, a Guerra do Paraguai estava em curso, e Barton decidiu visitar os campos de batalha para testemunhar a guerra em primeira mão. Barton visitou os campos de batalha 2 vezes, em 1868 e 1869. Em sua primeira visita, ele visitou a cidade de Humaitá, que era um importante ponto estratégico para as forças aliadas. Ele também visitou a cidade de Assunção, que havia sido capturada pelas forças aliadas. Em sua segunda visita, Barton visitou a cidade de Curupaiti, que era outro importante ponto estratégico para as forças aliadas. Ele também visitou a cidade de Tororó, onde ocorreu uma importante batalha entre as forças aliadas e paraguaias. Barton ficou impressionado com a escala da guerra e com a destruição que ela causou. Ele também ficou impressionado com a coragem e a determinação dos soldados das forças aliadas e paraguaias. Barton foi um dos poucos estrangeiros a visitar os campos de batalha da Guerra do Paraguai. A passagem de Barton pela Guerra do Paraguai foi uma experiência importante para ele, testemunhando a guerra em primeira mão. Ele escreveu sobre suas experiências na Guerra do Paraguai em um livro chamado As Cartas do Campo de Batalha do Paraguai. O livro foi publicado em 1870 e é considerado um importante relato da guerra. Depois de sua viagem ao Paraguai, Richard Francis Barton continuou a trabalhar como cônsul britânico no Brasil. Ele permaneceu em São Paulo até 1869, quando foi transferido para Damasco. A história de Richard Barton no Brasil é uma história de aventura, descoberta e observação. Barton foi um viajante incansável e um observador perspicaz. Ele foi um dos primeiros europeus a explorar o interior do Brasil e testemunhar a Guerra do Paraguai. Assim, através das suas conquistas e com seus feitos, Richard Francis Barton deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!